Vamos falar um pouco sobre o ODS 14, que é, então, a vida na água. O ODS 14, então, ele trata não só das vidas nos oceanos, mas também nos rios. É toda a vida, né, aquática. Então, tudo que não está no 15, que é da vida terrestre, ele é tratado no 14. Então, os oceanos, eles atuam principalmente para controle da temperatura, uma circulação, né, de gases, para uma promoção de química e equilíbrio de ecossistemas também. Eles também desempenham um papel importantíssimo, né, para tornar as nossas vidas aqui na Terra, né, um lugar habitável, onde nós possamos ter saúde, né, equilíbrio, bem-estar. Água da chuva, a água potável que a gente bebe, o clima, desculpa duas vezes, clima, as costas, né, as zonas costeiras, né, e grande parte do nosso alimento, até mesmo do oxigênio, né, ele vem e ele vem fornecido e ele é regulado pelos oceanos, né, pelo mar. Só que ao longo das histórias, né, da nossa história, ao longo dos anos, os oceanos, eles têm sido esses canais, né, de muita exploração em termos de comércio, transporte e tal. E, né, nem sempre o seu manejo, né, o seu uso tem sido sustentável. Então, a gente olhar para esses ecossistemas, né, os oceanos e todos os ecossistemas, né, relacionados a essa zona costeira, as formações florestais que estão associadas aos oceanos, estão associadas aos rios, é o que também ajuda a garantir esse equilíbrio. Um pouco dessa perspectiva aqui, né, a sustentabilidade dos oceanos está severamente, né, ameaçada, tanto em termos de plásticos, né, de poluição plástica, o colapso das pescas, né, fora de um padrão sustentável, a acidificação, né, a eutroficação dos rios, o branqueamento dos corais, né, a destruição também dos biomas e ecossistemas associados às zonas costeiras e o aumento da temperatura. Enfim, são vários, né, os impactos que nós estamos vendo nos oceanos, e entenda, os impactos dos oceanos, eles impactam, né, as nossas vidas. O ODS 14, ele fala sobre a conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares, dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Vamos dar uma olhada em como estamos, né? Como está o ODS 14 no Brasil e no mundo. No total, o ODS 14, ele traz 10 indicadores. São 10 metas, 10 indicadores, portanto, para cada meta, existe um indicador para, né, mostrar essas informações. Desses 10 indicadores, todos são aplicáveis ao Brasil, sendo que apenas um foi produzido e os outros 9 estão sem dados. Eu refaço aqui a pergunta: será que estamos levando a sério essa agenda? Vamos olhar para uma meta, tá? A meta 14.1. que fala sobre a conservação e o uso sustentável dos oceanos, dos mares, dos recursos marinhos para desenvolvimento sustentável. E vamos olhar para o indicador 1, o 14.1.1. Percebam que eles estão sempre associados. Então, o ODS 14, as metas elas vão se chamar 14.1, 14.2, e dentro de cada meta, os indicadores, eles têm, né, um outro número. Então, dentro da meta 14.1, nós temos o indicador 14.1.1, se tiver mais um, né, mais um indicador, será 14.1.2, enfim, né, para vocês entenderem um pouco dessa lógica e essa relação entre as informações que a gente está buscando nos ODS. Nesse indicador, portanto, o 14.1.1, que fala sobre duas coisas, sobre o índice de eutrofização costeira e sobre a densidade dos detritos plásticos, né, da poluição plástica como um todo. Então, aqui, para falar sobre a poluição plástica, né, aqui os resíduos, né, o lixo nas praias, né, beach litter, em 2020. Percebam, né, como está o mundo em relação a essa poluição plástica. Nós, aqui no Brasil, estamos, né, numa faixa relativamente, não é dos piores cenários, mas basta a gente ir para a praia qualquer final de semana, qualquer feriado, para perceber que o estrago dessa poluição plástica já está lá todos os dias, não importa se é um momento onde tem muitas pessoas ou poucas pessoas, a gente sempre vai encontrar 1, 2, 3, 7, 10, 20 resíduos plásticos numa pequena caminhada que a gente fizer na praia, né?
Esse cenário, então, ele está falando aqui do lixo nas praias. Só que a gente sabe que muito dos resíduos plásticos, eles não estão necessariamente associados a essas regiões costeiras das praias, mas eles estão, né, formando essas grandes ilhas de plástico que estão flutuando no oceano, né? Fora outras regiões mais distantes, mais ermas, que estão totalmente dominadas, né? Isso não precisa ir muito longe, não precisa nem ler estudos muito complexos, basta a gente abrir as nossas redes sociais e encontrar as imagens, as fotos de toda essa poluição que a gente tem encontrado lá. No Brasil, existe um declínio, então, portanto, um aspecto positivo dos resíduos nas praias, né? Também, de uma certa forma, acompanhando essa tendência mundial. Claro que aqui a gente não chega no zero, né? É 10 mil itens por quilômetro quadrado. Então, é claro que isso não é um número positivo e está muito longe de a gente estar, né, num momento, né, de comemoração, mas em alguns casos a gente percebe essa descida, né, nessa tendência. Falando um pouco, então, falamos da vida na terra, falamos da vida na água, né? Também, em 2020, né, foi lançada a década da restauração dos ecossistemas. Quando eu estou falando de ecossistemas, eu estou falando de ecossistemas terrestres, ecossistemas aquáticos, ou ecossistemas terrestres associados a ambientes aquáticos, né, e entendendo que os ecossistemas são os locais onde a biodiversidade existe, onde ela pode estar em equilíbrio, e essas garantias dos ecossistemas são aquelas que vão nos trazer os melhores benefícios para as nossas vidas, através daqueles serviços que eu falei, os serviços ecossistêmicos. Água, oxigênio, temperatura, alimento, saúde, uma série de outras coisas. Essa década da restauração, então, ela visa justamente fortalecer, né, essa força da restauração dos ecossistemas para prevenir, deter e reverter todos esses tipos de perdas, né, e os impactos que estão associados a essas perdas.